Oi, nono ano, tudo bem com vocês? Vamos lá falar sobre a Ásia, né? Vamos falar agora sobre a população da Ásia, sobre a sociedade asiática, essa cultura e esse povo tão rico em diversidade. A distribuição da população asiática, ela é desigual, né? Então, as áreas com maior concentração de pessoas são as planícies irrigadas e drenadas pelos grandes rios, como a gente vê no mapa. Então, onde está mais escuro, onde tem mais população, onde está mais claro, onde tem menos população. As áreas de baixa densidade demográfica são as regiões desérticas, as montanhas e aquelas em que predomina o clima frio. Então, os lugares onde tem mais população na Ásia são as planícies irrigadas perto dos grandes rios, tá? As áreas de montanhas, desérticas e de clima frio é as áreas em que tem menos população, tá bom? Aí a gente chega numa questão bem complicada, uma questão bem debatida na sociedade, que é a política do filho único na China, né? Para quem não sabe, a China instituiu, no ano de 1949, o controle de natalidade. Porque como a China estava crescendo muito a população, aumentando demais, o líder da época, Mao Tse-tung, ele percebeu que a China, com essa superpopulação, ia acabar passando fome. Então, se a população ia acabar passando fome, tinha que instituir alguma política de controle de natalidade para que a China pudesse não haver escassez de alimentos, né? Era para conter a natalidade para que as pessoas não passassem fome. A gente sabe que a China tem mais de 1 bilhão de habitantes. Então, eles instituíram a política do filho único em 1949. Essa política do filho único dizia o quê? Que todos os casais nas cidades poderiam ter apenas um filho por família. E na zona rural, poderia ter 2 filhos se a primeira fosse uma mulher. Então, assim, nasceu na cidade, o casal teve na cidade um filho. E o casal teve um filho na cidade. Registrou, ele só pode ter aquele filho, tá certo? Filho ou filha. Na zona rural, se o primeiro filho for uma mulher, aí pode ter outro filho. Por quê? A política do filho único dizia isso. Porque se a primeira filha for mulher, na zona rural precisa de um filho para ajudar na agricultura. Então aí poderia ter outro filho. Assim seria a política do filho único, né? Segundo o governo chinês, evitou mais de 400 milhões de nascimentos. Isso trouxe pontos positivos e negativos, né? Porque os pontos positivos controlou a natalidade, diminuía a situação para que as pessoas não passassem tanta fome com escassez de alimentos, mas, de certa forma, tornou a população chinesa, ao longo dos anos, meio insensível em relação a isso. Situações são muito comuns de abandono de crianças que são deficientes. Então, se o filho nasce deficiente, eles só podem ter um filho, eles abandonam a criança, muitos pais, não são todos. Então, lá não tem orfanatos, né? Porque como tudo é privado, que lá é socialista, comunista, né? Como tudo é privado, você não vai ver orfanatos, esses lugares. Então, você vai ter lugares que são criados por ONGs, por associações, por igrejas, para criar essas crianças, mas nem todas sobrevivem. Então, já houve casos de pessoas que abandonaram filhos, que morreram, e abandonou a criança no meio do calçamento, saiu até uma manchete em uma época, e a criança alguém passou, abandonou o corpinho da criança no meio-fio do calçamento, a pessoa cobriu com um jornal e foi embora. Então, assim, se você passa na rua no Brasil e vê um bebê morto, todo mundo e fica horrorizado, né? Então, lá eles cobriram com o jornal e seguiram passando, porque para eles isso é uma situação muito normal de abandono de crianças, né? Muitos pais não querem ter a primeira filha mulher e abandonam a mulher, porque é mulher, para ter outro filho na cidade. Então, isso é muito complicado. Agora, se você tem dinheiro, por exemplo, para ir para Hong Kong ou para outro país, ter o seu filho e voltar para morar na China, sem problema nenhum. Digamos, você é rico. Aí você tem quantos filhos você quiser, desde que você saia do país para ter o bebê em outro lugar, em outro país e voltar. E que possa sustentar, né?
Nos últimos anos, o que é que a China percebeu? Que essa política do filho único envelheceu a população. Tem poucos jovens para trabalhar, então pouca mão de obra. Com essa pouca mão de obra, eles tiveram que abrir essa política para conceder que haja outras situações. Então, houve agora uma. Já que está faltando mão de obra para trabalhar e a população está envelhecendo, eles fizeram concessões na política do filho único. Desde o ano de 2010, eu acho. Se você for filho único e casar com uma moça que é filha única, vocês podem ter 2 filhos. Então, assim, as pessoas estão procurando parceiros para casar que são filhos únicos. Se você tiver mais de... Tipo, se os 2 forem filhos únicos e casarem, pode ter 2 filhos. Mas se você não for filho único, aí não pode ter 2 filhos. Então, é uma forma que eles estão arrumando de incentivar a natalidade e, mesmo assim, controlar. É bem complicada essa situação. Qualquer dúvida, a gente tira amanhã na aula. Então, essa política do filho único, ela tentou ser instalada até na Índia, porque a Índia tem uma alta taxa de natalidade e pobreza, né? Então, mais de 1 bilhão de habitantes tentaram instaurar a política do filho único na Índia, mas não deu certo. Por quê? Porque uma das principais razões é que a população da Índia não aceitou a política por causa dos princípios de religião hindu, né? Como a Índia é muito religiosa, o hinduísmo, eles não aceitaram a política do filho único. Então, mesmo que o governo tenha instituído a política do filho único, a população hindu não aceitou. Não entrou em conformidade com o planejamento familiar, porque os hindus dizem que tem que ter filhos, procriar, para colocar no mundo, entendeu? Então, essa política do filho único não deu certo na Índia por causa do hinduísmo, tá? Para você ter uma ideia, na Índia, o sistema de castas, né? O sistema de castas que diz que as pessoas têm castas, nascem em castas, pessoas que há superiores, outras inferiores, de acordo com a casta que nasce, o grupo social. Isso foi abolido pelo governo há mais de 80 anos. E a população ainda continua perpetuando isso por causa da religião, entendeu? Então é bem complicado de lidar com as situações na Índia por causa da religiosidade hindu. Se você botar até no Google, você só vai ver fotos bonitinhas da Índia, fotos interessantes. Mas a Índia não é só isso, não. A Índia é muita pobreza e tal. Então, quais os problemas relacionados à qualidade de vida na Índia, né? A Índia há problemas de saneamento, falta de saneamento básico, falta de moradia. Os grandes centros urbanos, como Mumbai, são completos de pessoas morando em barracos, em favelas. Uma grande parcela da população indiana vive na miséria e apresenta até subnutrição. Então é uma situação muito complicada da população indiana e você não acha essas fotos com facilidade na internet, não. Sempre mostram os pontos turísticos. Se você bota Índia no Google, você vê os pontos turísticos, a parte bonita. Mas a Índia é um lugar com uma população extrema abaixo da pobreza. É uma situação muito complicada na Índia mesmo. E grande parte da população continua nisso porque as políticas do governo não ajudam por causa da religião hindu, né? Aí a gente vê aqui a distribuição da população japonesa nesse mapa. A gente sabe que o Japão são 3 ilhas, né, afastadas do continente. E a população japonesa, ela não é bem distribuída, né? A população japonesa, ela está irregularmente distribuída pelo território devido à condição de serem ilhas, né? Então, a população está ocupando principalmente essas áreas mais escuras, que são as planícies do litoral. A região central do Japão, ela é cheia de relevo montanhoso, então dificulta a ocupação. Então, por isso, os japoneses, eles moram mais próximos às planícies litorâneas, tá bom? Aqui a gente vê uma foto do Japão também, né? O aumento da expectativa de vida do japonês é uma coisa muito interessante, porque o japonês, ele tem uma qualidade de vida muito alta. Então, ele tem uma expectativa de vida alta e ele tem um baixo índice de natalidade.
E isso trouxe um problema oposto da Índia e oposto ao da China, né? Enquanto na China e na Índia tem uma alta taxa de natalidade, no Japão tem uma baixa taxa de natalidade, né? A expectativa de vida é alta, as pessoas vivem muito e nascem poucas pessoas, é uma baixa taxa de natalidade. Isso trouxe um problema grande para o Japão, que é o envelhecimento da população. A população do Japão envelhece e o governo ele precisa de maiores cuidados com essas pessoas idosas, maiores investimentos no sistema de previdência. Além disso, os baixos índices de natalidade faz com que haja falta de mão de obra jovem no país, né? O governo tem incentivado a imigração para o Japão, tem incentivado que trabalhadores de vários lugares do mundo se ocupem lá, ocupando funções de mão de obra qualificadas. Então, eles incentivam a imigração para lá, tá certo? E incentivada a natalidade, mas o japonês ele tem uma baixa taxa de natalidade e uma expectativa de vida altíssima. Se a gente pegar a pirâmide etária do Japão e da Índia, a gente vai ver uma coisa muito interessante, né? São bem diferentes. Enquanto a base da Índia ela é bem grande, a base do Japão ela é menor. Por quê? Porque a base da pirâmide etária ela reflete o quê? A taxa de natalidade. Então, a taxa de natalidade indiana é muito grande, enquanto a taxa de natalidade do Japão é bem menor. Por isso que a base da pirâmide indiana, ela é bem maior que a base da pirâmide japonesa, tá certo? Outra coisa das pirâmides etárias da Índia e do Japão é o topo, né? O topo da pirâmide etária indiana, ele é bem fininho, enquanto o topo da pirâmide etária do Japão é grande. Por quê? Porque o topo representa a expectativa de vida. Enquanto a expectativa de vida na Índia é bem baixa, a expectativa de vida no Japão é bem alta. Então, o topo da pirâmide etária do Japão ela é bem maior que a pirâmide etária da Índia. Qualquer dúvida, pessoal, a gente tira amanhã. Beijo!